Olá, pronto para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar Sem Cessar? Eu sou Michele Monaretti. Como vocês já sabem, nós estamos estudando os evangelhos. Nós estamos na sexta aula do Evangelho de João. Está terminando o livro. Na aula passada, nós vimos sobre a prisão e o julgamento do Senhor Jesus. Hoje, nós vamos falar sobre a crucificação e o sepultamento. Ainda vou falar sobre o túmulo vazio e as aparições do Cristo ressurreto, né? Ou seja, depois que Jesus ressuscitou. Como a aula está acabando, provavelmente hoje é a última aula do Evangelho de João. Na próxima aula eu quero fazer um epílogo, uma conclusão de tudo que nós estudamos no Evangelho. Ainda quero fazer uma comparação entre os 4 evangelhos, fazer uma conclusão, um resumo de tudo aquilo que a gente já estudou, para ficar gravado na nossa memória, para relembrar, para testificar no nosso coração, para deixar gravado mesmo. Bem, como eu disse, nós chegamos no capítulo agora 19, chegamos no finalzinho do Evangelho de João, chegamos então na narração de João sobre a crucificação de Cristo. Aqui nesse capítulo, o evangelista João relata em seu livro fatos e detalhes que não foram relatados pelos outros evangelistas. Como eu já disse, João relata fatos totalmente diferentes, né, daquilo que já foi falado. Ele foca em alguns fatos que os outros não narraram. No versículo 17 mesmo do capítulo 14, do capítulo 19, por exemplo, João relata que o próprio Jesus levou a sua cruz. Os outros 3 evangelhos falam que um Simão Cirineu levaram, mas no evangelho de João ele fala, tomaram eles, pois, a Jesus ele próprio. Tomaram eles, os soldados, pois a Jesus, ele próprio, carregando a sua cruz, e saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Nos outros 3, como eu falei, eles estavam no caminho. Os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram a Simão a carregar a cruz de Jesus. Uns contam que ele era da cidade de Cirene, outros falam que o Cirineu, mas João fala que foi o próprio Jesus que começou a carregar a sua cruz. Então eu entendo aqui que a princípio Jesus mesmo deve ter levado a sua cruz depois que ele cansou, né? Depois que, apesar porque ele passou a noite em claro, foi maltratado, eles pegaram esse Cirineu, esse Simão, para ajudar Jesus a carregar a cruz até o local onde ele iria ser crucificado. Né? João ainda narra com mais detalhes como os soldados romanos lançaram sorte sobre as vestes, né, de Jesus. Segundo as referências no capítulo 19, lá nos versículos 25 e 27, somente João narra que junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e a mãe de Coplas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, ou seja, ele mesmo, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, ao próprio João: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou e levou para casa, né? Aqui conta o cuidado que João teve com Maria, mãe de Jesus. E ainda João narra lá nos versículos 31 a 37 o pedido para que fosse quebrado as pernas daqueles que tinham sido crucificados, para que eles não estivessem pendurados no dia de sábado, porque sábado ali eles estavam comemorando a Páscoa. E por volta, né, de 3 horas conta a palavra que Jesus, enfim, morreu.
Mas antes de ver que Jesus estava vivo, os judeus pediram aos soldados para quebrar as pernas deles, para que acelerasse a morte. Então, eles quebraram as pernas dos homens que estavam crucificados junto com Jesus, um de um lado e o outro do outro. Mas quando eles se aproximaram do Senhor, eles viram que Jesus já estava morto. Então, o soldado apenas furou a lateral do Senhor Jesus com uma lança. E a palavra conta que saiu água e sangue. Nenhum osso dele foi quebrado, para que se cumprisse a profecia que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Assim, com apenas o apóstolo João registrou essa fala também, né? Assim como o apóstolo João que falou: tenho sede. E quando Jesus entregou o seu espírito, ele disse: está consumado. Somente João fez essas observações. Como eu disse, João foi bem detalhista, né? Ele mostrou alguns fatos que não foram narrados nos outros evangelhos. João não descreve também agora, desta vez, João é que deixa escapar algumas coisas. Por isso é importante a gente estudar os 4 evangelhos, porque eles se complementam. O que um fala, o outro deixou de falar, o que esse deixou de falar, o outro fala. Porque João não descreve com detalhes a crucificação de Cristo. Ele usa poucas palavras, talvez porque pelo fato dele ser o único discípulo que estava ali e que ele assistiu à morte de Cristo, e por ele ser mais chegado ao Senhor, ele não se sentiu à vontade em relatar, né, aquilo que ele presenciou, meio traumático talvez para ele. João é o que menos fala a respeito desse assunto entre os 4 evangelistas, por ser, igual eu falei, íntimo, né, por ter presenciado tamanha maldade, ele não quisesse dar ênfase, né, enfatizar ali o sofrimento físico do Senhor, né, naquele momento. A crucificação naquele tempo era coisa bem conhecida entre o povo e era bem maldoso, né, era macabro, né, diabólico, a forma com que a pessoa morria ali naquele momento. O motivo pelo qual a pessoa estava sendo crucificada geralmente ficava exposto logo acima da sua cabeça na cruz, né? Pilatos mandou então colocar essa inscrição, né, o motivo pelo qual Jesus estava sendo morto, ali em 3 línguas conhecidas pelo povo: o hebraico, o grego e o latim. Estava escrito as seguintes palavras: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Contrariando o desejo dos judeus, né, a respeito desse título que Pilatos deu a Jesus. Mas Pilatos se recusou a modificá-lo, mesmo eles pedindo, Pilatos se recusou. João, assim como Mateus, cita alguns fatos mostrando o cumprimento das escrituras, né? Conforme no versículo 24: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. No versículo 28 também está escrito: para se cumprir a escritura, disse, né? Tenho sede. E isso aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E no versículo 37, e outra vez diz a escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Eu imagino, depois de lançarem sorte e transpassar a lança, né, no Senhor, quão maldição essas pessoas não devem ter recebido em suas vidas. Bem, João teve o cuidado de vincular a morte de Jesus e os eventos em torno dela, né, às palavras dos antigos profetas, que nem a gente acabou de ver nos versículos. As últimas palavras do Senhor Jesus foram não de derrota, mas de vitória. Os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, registram que Jesus expirou dando um grande brado ou grito. Jesus morreu com um grito triunfante em seus lábios, como um brado de vitória, conforme descreve os outros 3 evangelistas. E Jesus clamando
outra vez, com grande voz ou com grande brado, entregou o seu espírito. Os próximos versículos, né, do 38 ao 42, ainda no capítulo 19 do livro de João, falam da sepultura de Jesus. João relata que José, da cidade de Arimateia, era discípulo oculto, né? Ele não aparecia muito, não ficava no meio deles. Aqui também parece Nicodemos para embalsamar o corpo de Jesus, aquele a quem Jesus já tinha falado a respeito da vida eterna, né? Nicodemos é aquele que pergunta a Jesus como faz para nascer de novo? Pode um homem entrar no ventre da mãe, né? E havia ali perto um horto naquele lugar onde ele foi crucificado, né? E ali havia ainda um sepulcro novo, que ainda ninguém havia sido sepultado. Ele era novo, ninguém tinha sido posto ali dentro. Então, José de Arimateia, junto com Nicodemos, preparou o corpo, né, do Senhor e colocaram ele ali nesse sepulcro novo. A crucificação foi narrada dividindo essa parte, né, em 6 temas, ali, 6 tópicos. Primeiro, o ato da crucificação, que foi detalhado dos versículos 17 ao 19. Depois, o título Na Cruz, que nós lemos ali do versículo 19 a 22. Depois, as vestes do Senhor dividida entre os soldados, né? Está relatado entre os versículos 23 e 24. O cuidado de Maria, mãe de Jesus, né? Nós lemos ali dos versículos 25 a 27, as últimas palavras relatadas nos versículos do 28 ao 30 e a lança transpassada, que é relatada dos versículos 31 a 37, né? Depois disso, nós vamos ver o túmulo vazio, depois que Jesus foi ali embalsamado por José de Arimateia e Nicodemos. A próxima parte que João relata é o túmulo vazio. Nos 10 primeiros versículos do capítulo 20, agora, do Evangelho de João, fala da visita de Maria Madalena. Os outros evangelistas ele falam das 3 mulheres. João relata apenas Maria Madalena. E a visita dela, né, e os discípulos que encontraram ali o túmulo vazio. A dedicação e gratidão de Maria Madalena, eu acho que foi isso que João quis dar ênfase, né, dar foco ali, dispensou a ela, né, que Jesus lhe permitiu a oportunidade de estar ali entre as primeiras que noticiaram que Jesus havia ressuscitado. E ela que correu para anunciar que o túmulo estava vazio. Ela, né, correu para falar com Pedro e João, contando o que tinha visto. João relata esse fato intrigante que João não descreve como sendo o outro discípulo que estava junto de Pedro. Ele fala o outro discípulo, né? Ele não falava eu, ele não fala e eu estava do lado de Pedro, mas ele fala Pedro e um outro discípulo. Quando eles constataram o ocorrido, ou seja, que o túmulo estava vazio, ele diz e também o outro discípulo, conforme está destacado, né, nos versículos já no início ali do capítulo 20, 2, 3 e 4. E também no versículo 8. Já no versículo 2, ele apenas destaca que o outro discípulo, né, ou seja, que era ele mesmo, porque ele fala o outro discípulo a quem Jesus amava. Enquanto João foi mais ligeiro, porque a palavra fala que assim que Maria Madalena conta para João e para Pedro, ele conseguiu correr mais rápido e chegou lá antes de Pedro, lá no túmulo. Porém, Pedro foi mais decidido e quando chegou, João não quis entrar, mas Pedro, assim que chegou, entrou, né, dentro ali do túmulo e viu no chão os lençóis, bem como o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus ali também. João afirma que depois que viu o túmulo vazio, ele mesmo creu. Então ele, juntamente com Pedro, voltou para casa, né? E João continua relatando, falando que Maria Madalena continuou ali, permaneceu ali, junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto ela chorava e abaixou-se os olhos para dentro do túmulo, ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados sobre, né,
onde tinha sido colocado o corpo do Senhor Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que choras? A pergunta dos anjos pareceu naturalmente, né, dizer a Maria que as lágrimas dela eram infundadas, porque o João perguntou: por que choras? Jesus ressuscitou naquela manhã, né? Então Maria responde: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo Maria dito isso, ela voltou-se, ela olhou para trás e viu ali o jardineiro, né, a pessoa que cuidava do local ali, né? E que ela achou que era o jardineiro, mas na verdade era o próprio Jesus. Mas ela não o reconheceu. E pensando talvez que fosse, né, o jardineiro, perguntou para o próprio Senhor Jesus: Senhor, se tu o levaste daqui, né, me diz, né, diz-me onde o Senhor o colocou para que eu o leve de volta. Então foi aí que o Senhor Jesus se revelou a ela com uma única palavra. O Senhor Jesus apenas disse o seu próprio nome, falou: Maria. Essa passagem nos faz lembrar da menção que Jesus fez quando disse: E as ovelhas ouvem a sua voz e ele a chama pelo nome, as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando as tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Esse relato está escrito, o próprio João fez, tá? No seu evangelho, no capítulo 10. Então Maria não precisou de mais nada a não ser ouvir a voz. É essa a convicção que nós precisamos ter, saber qual é a voz do Senhor, porque hoje em dia o que tem de vozes, meu Deus, toda hora que eu abro a internet eu vejo uma pessoa pregando, uma pessoa falando, algumas coisas fora da realidade, algumas coisas que não fazem parte do evangelho. Essa precisa ser, os nossos ouvidos precisam estar atentos à verdadeira voz, para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Isso é importantíssimo. Assim como Maria Madalena soube distinguir a voz do Senhor, nós precisamos distinguir a voz. Muitas vozes hoje em dia têm falado em nome do Senhor, mas aqueles que realmente conhecem a Cristo não seguem outras vozes. Então Maria, depois de ouvir a voz do Senhor, disse Rabone, que quer dizer mestre. Muito provavelmente ela o quis segurar, né, a fim dele estar ali com ela e que ele não partisse de novo. Mas Jesus lhe disse: não me detenhas, porque não subi para o meu Pai. Depois disso, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e tudo o que ele lhe dissera. Bem, claro, agora depois que Maria Madalena viu, Cristo vai aparecer depois de ressurreto, né, depois de ter ressuscitado para os seus discípulos. Maria Madalena foi a primeira a ver Cristo após a sua ressurreição e foi a primeira pessoa a anunciar aos seus discípulos que ele tinha ressuscitado. Após aparecer para Maria Madalena, Jesus apareceu por 2 vezes seguida aos discípulos. Em sua primeira aparição, Tomé, um dos seus discípulos, estava ausente. Os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, e de repente ouviram uma voz conhecida dizendo: Paz seja convosco. Nessa primeira aparição, João não relata como foi a entrada de Jesus no meio deles, se passou pela porta, se ele simplesmente apareceu. Mas, depois que Jesus prometeu-lhes a paz, nessa hora que ele entrou, ele soprou sobre eles o Espírito Santo e fez uma exortação. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem aqueles os retiverdes, lhes serão retidos. Jesus, nessa hora, estava exortando sobre a missão deles
de conferir autoridade em agir em seu nome, perdoando e retendo pecados. A autoridade lhe fora dada pelo Espírito Santo, que passara a morar neles. Essa autoridade é importantíssima e a gente precisa clamar para que o Senhor nos dê. Olha só o importante de exortar, libertando pecados e retendo pecados. Porque muita obra não provém do Senhor, muita gente não fala. Quantas vezes, né, a gente, de novo, eu vou falar de vozes dentro da igreja que não provém do Senhor. É a hora de nós repreendemos, retendo esses pecadores, retendo essas pessoas que estão falando em nome do Senhor, mas não servem a Cristo. Estão ali enganando o povo, usando o santo nome do Senhor em vão. Então, essa é uma autoridade que nós devemos pedir ao Senhor. Autoridade de perdoar e reter pecados. E outra coisa, quão é importante a união dos servos de Cristo, né? Que nós podemos ver que ali, na ausência, né, como Tomé não estava, ele simplesmente perdeu essa unção do Espírito, né? Ele perdeu essa manifestação do Senhor. Ele perdeu de receber o Espírito Santo ali naquela hora. Então, como é importante que, como diz a palavra, né, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, porque a palavra diz que onde tiver 2 ou 3 é ali que o Senhor está. O que 2 ou 3 concordarem na terra, o que será concordado no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né, contra a unidade em Cristo, contra os irmãos, né? Jesus, quando mandou seus discípulos, eles mandavam de 2 em 2, depois eles mandaram 70 de 2 em 2. O Senhor mostra sobre a unidade, não é uma pessoa sozinha. O próprio Paulo não andava sozinho, ele sempre estava em companhia de outros. Os discípulos depois, né, quando a gente for ler Atos, vamos ver que eles sempre estavam acompanhados, né? Quão importante é estar em comunhão com os irmãos, né? Os cristãos sempre perdem muito quando deixam de estar reunidos em nome do Senhor. Na casa de Deus, ou em grupos de oração, né? Momentos de comunhão que nos edificam, consolam, libertam e nos dá essa autoridade de expulsar demônios, de libertar e reter pecados. Bem, depois então desses 8 dias, o Senhor Jesus apareceu novamente. Ele de novo o saúda, né, com a sua paz. Mas dessa vez, João destaca que as portas estavam fechadas. Então o Senhor, né, apareceu ali no meio deles já com o corpo glorificado. Não como essa matéria que precisa, né, abrir porta. E dessa vez Tomé se encontrava ali no meio deles. Jesus dirige-se, né, a ele dizendo: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a, né, aqui do meu lado. E não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus e Deus meu. Já não havia mais dúvida em Tomé quando ele disse isso. Mas Jesus, né, permitiu que Tomé fizesse prova para comprovar, né, para tirar dali a sua incredulidade, pois ele, né, nos conhece e sabe quanto precisamos ser na fé. Porque quando os discípulos falaram para ele, né, Jesus nos apareceu, a primeira vez ele falou: eu só acredito se eu colocar os dedos ali nas chagas, né? E por isso o Senhor, quando chegou, antes de dizer mais nada, falou com Tomé: coloca a mão aqui, coloca a mão no meu lado. Né? E aí Tomé ali naquela hora acreditou. Mas Jesus não deixou de admoestar, né? De corrigir Tomé dizendo: por que me vistes, Tomé, cresces? Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé, que muitas vezes é falha. Nós somos tomados pelos, né, nossos sentidos, sentimentos, né? E confiamos neles. Mas a fé transcende a todo o nosso entendimento, aos nossos sentidos, né? Nós estamos muito ligados naquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos, né?
mas a nossa fé precisa transcender ao nosso entendimento e aos nossos sentidos. A fé que vem de Deus, ela precisa testificar em nossos corações. Nos dois últimos versículos do capítulo 20, né, nós identificamos ali o objetivo de João, do evangelho dele ali, falando das aparições, né, do Cristo. Ele começa falando, para que creais que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, e que Jesus é o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. João nos mostra que o Verbo de Deus, habitando em nós, nos traz vida, a vida em abundância. Quando aceitamos, né, os seus ensinamentos, as palavras do Filho de Deus, nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, conforme o próprio João já tinha afirmado isso, logo lá no início, né, já no capítulo 1, mas ele fala, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém e amém. Maravilhoso o ensino de João, né? Infelizmente acabou, mas na próxima aula nós vamos ver um epílogo, né? Uma conclusão aí do livro de João. Vou fazer também uma conclusão ali dos 4 evangelhos, mostrando as características dos evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, depois as características do evangelho de João, antes de continuar o nosso estudo, antes da gente ir, né, para os outros livros, Atos, antes da gente ir para as cartas paulinas. E vamos fazer aí um nosso resumão para ficar gravado tudo aquilo que nós aprendemos até hoje. Foi maravilhoso as aulas, eu aprendi muito estudando para passar, foi gratificante. Bem, quero te agradecer por ter me acompanhado, para todos vocês que têm estado aqui comigo estudando, as perguntas que me enviaram, as respostas. Muito, muito, muito obrigado. Espero que vocês estejam de coração gostando. Quero te dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.